Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe um chaveirinho do Snoopy para nós, tá bom? Então, depois deste chaveirinho do Snoopy, eu vou trazer uma série de chaveiros de animais, tá bom? Então, eu vou fazer uma sequência de chaveiros em cachorrinhos, em ursinhos, tá bom? Vários animais eu vou trazer, ok? Então, são chaveirinhos bastante rentáveis, dá para vender por 20, R$ 30, 35, dependendo da região de vocês, tá bom? Então, são chaveirinhos bastante rentáveis e é bastante indicado para quem está iniciando agora no amigurumi, no crochê, não é? Então, é uma fonte de renda bastante rentável, tá bom? Então, hoje nós vamos ter o passo a passo do Snoopy, ok? Então, eu fiz ele com linha Anne, tá? Vocês podem fazer com a linha de preferência de vocês, certo? E eu fiz Anne branca, tá bem? Fiz com a Anne também, azul escuro, e utilizei também a Anne na cor preta, tá? E ainda vamos precisar de uma tesoura, vamos precisar também de uma agulha de crochê número 2 e vamos precisar também de uma agulha de tapeçaria. Estes são os materiais que nós vamos utilizar para confeccionar este amigurumi chaveiro Snoopy, ok? Então vamos ao passo a passo. Olá pessoal, então estou aqui novamente para nós darmos continuidade na confecção do nosso Snoopy. O vídeo de número 1 ficou pronto apenas a cabecinha e o corpo. Nós vamos dar agora sequência no vídeo de número 2, fazendo as orelhas, os bracinhos e as perninhas e o rabinho. E depois, no vídeo número 3, nós vamos ter apenas a montagem do Snoopy, ok? Espero que vocês estejam conseguindo fazer e qualquer dúvida é só escrever nos comentários. Então vamos dar continuidade. Anel mágico pronto, com 8 pontos baixos dentro. Chegou aqui, eu dou uma fechadinha no anel. E eu vou fechar aqui na primeira correntinha. E vou dar início agora à próxima carreira, que vai ser apenas de 8 pontos baixos. Portanto, nós vamos fazer uma sequência das carreiras de 2 até a carreira 6. Nós vamos fazer 8 pontos baixos em volta, sem aumento nem diminuição. Terminei aqui a minha carreirinha, então são 6 carreiras, tá bom? Então a gente vai fazendo e virando ela, né? Para que ela depois não dificulta na viragem, porque é muito estreitinha. Agora nós vamos fazer a carreira de número 7 e última carreira, vamos fazer 4 diminuições. Vamos ficar com 4 pontos e finalizar a nossa orelhinha. Depois é só arrematar deixando um fio longo para costura. Tá bom? Então vamos fazer aqui 4 diminuições. Pegando somente as alcinhas da frente. Desta maneira. Fazemos aqui um ponto baixo. Já fiz uma diminuição, agora eu vou fazer mais 3 diminuições. Já fiz aqui as 4 diminuições, então ficou assim. Agora nós vamos deixar um pedacinho de fio, um tamanho assim, mais ou menos. Porque agora essa costura aqui é bem pequenininha também, então não precisa deixar assim tanto fio, tá bom? Então agora nós vamos puxar, né? Já fiz aqui um ponto baixíssimo. Tá bom? Então, nós temos as 2 orelhinhas já, porque eu já havia feito a outra orelhinha, tá bom? E é só reservar. Vamos, então, fazer os bracinhos com fio branco e um anel mágico, começando com o anel mágico com 6 pontos dentro. E eu já fiz aqui o meu, já fechei na primeira correntinha. Agora, nós vamos dar sequência em toda a volta, fazendo 6 pontos baixos, tá bom? Então, nós vamos fazer essa sequência e na medida que vai fazendo as carreirinhas de pontos baixos, vão já virando esse bracinho, porque ele é bem estreitinho, para não dificultar depois na viragem dele, tá bom? Então, nós vamos fazer 7 carreiras, ok? 7 carreiras, sem aumento nem diminuição. Então, só para mostrar para vocês, eu já fiz a minha segunda carreira, tá bem? De pontos baixos. Então, o que que eu faço? Ele já começou a virar ao contrário, não é? Então, eu coloco aqui, ó, o fundinho da minha agulha aqui dentro e vou dando aquelas empurradinhas assim, ó. Tá bom? Então, essa é a melhor forma de ir virando, sem deixar que ele cresça, sem virar, tá bom? Então, agora é só fazer aqui, dar sequência, fazendo as 6 carreirinhas. E o bracinho vai estar... Terminei aqui. Eu disse 6, mas não são 6, são 7 carreirinhas, tá bom? Então, nós vamos terminar ela fechando ela com um ponto baixíssimo. Vamos deixar um pedacinho de fio para a costura. E vamos reservar. E já pode tirar o marcador, tá bom? Então, ela fica assim, tá? Então, já tem aqui 2. E vamos reservar e vamos fazer as perninhas agora.
Vamos dar início, então, fazendo aqui os pezinhos dele. As perninhas dele são bem curtinhas, tá bom? Então, vamos iniciar com um anel mágico. E dentro do anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. E depois, nós vamos fechar este anel e vamos dar uma sequência, fazer uma sequência de carreiras, 6 carreiras, tá bom? E 5 carreiras, me desculpem, com 6 pontos, tá? Então, é só colocar aqui dentro 6 pontos baixos e depois subir as 6 carreiras. Terminei, fechei aqui o meu anel. Agora, coloco aqui um marcadorzinho, só pra gente não se perder, tá bom? Porque agora vão ser apenas 5 carreiras de 6 pontos, tá bom? Então, o critério é o mesmo. Nós vamos já fazendo, já logo na segunda carreira, tentar virar, não é? Vamos já virando para que depois não fique mais difícil, tá? Então, o mais difícil é só o iniciozinho aqui, tá bom? Fazemos aqui as nossas carreirinhas em volta por 5 vezes. Terminei aqui a minha perninha. Ela é bem pequenininha mesmo, são só 5 carreiras, tá bom? Com 6 pontos. Agora já podemos tirar o marcador. Vamos cortar o fio, arrematando com um fio baixíssimo, com um ponto baixíssimo. E vamos já deixar reservar para que nós possamos fazer agora o narizinho e o rabinho, tá bom? Então, é só fechar aqui com um ponto baixíssimo e a perninha já está pronta. Eu já havia feito a outra perninha, tá bom? Então, vamos reservar. Vamos agora fazer o rabinho. E o rabinho com fio branco também. Nós vamos fazer um anel mágico, tá bom? Já adiantei o meu aqui. E 6 pontos no anel. E vamos fazer uma sequência da segunda e terceira carreira de somente pontos baixos. Tá bom? Então, segunda e terceira carreira, somente pontos baixos. Terminei aqui as minhas 3 carreirinhas. Agora nós vamos fazer a quarta carreira, vamos fazer 3 aumentos. Tá bom? Então, vamos marcar aqui, pra gente não se perder. Colocar aqui o nosso fiozinho e vamos fazer 3 aumentos. Tá bom? Então, aqui já, ó, onde eu tenho o marcador, já faço então, onde eu tenho o marcador, o primeiro aumento. Próximo ponto, eu fiz o segundo aumento. E terceiro ponto de base aqui, eu já faço o meu outro aumento. Tá bom? Que são 2 pontos baixos no mesmo ponto. Ok? E agora, nós damos continuidade fazendo ponto baixo no restante da carreira. Depois, as carreiras de 5 a 10, nós vamos fazer de 9 pontos, tá bom? Então, nós vamos fazer carreira 5 até a carreira de número 10 com 9 pontos. Terminei aqui o rabinho, tá bom? Então, eu resolvi deixar ele com 8 carreiras, certo? Então, arrematei aqui com um ponto baixíssimo e cortei um fio, deixando assim um pedacinho para a costura, tá bom? Então, 8 carreiras e o rabinho está pronto. Agora nós vamos dar início fazendo o focinho dele. O focinho, eu fiz as orelhas no azul escuro, para facilitar na visualização, mas o nariz não vai ficar bom com o azul, tá bom? Então, resolvi fazer o narizinho no preto mesmo, tá? Mas é muito facinho de fazer, é simples e pequenininho. Então, é um anel mágico com 6 pontos dentro. Chegou aqui ao final da carreira, eu fecho com um ponto baixo e no mesmo lugar eu faço outro ponto baixo. Portanto, essa carreira toda será de aumentos. Então, em cada ponto baixo, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou terminar essa carreirinha com 12 pontos. Terminei aqui a minha carreirinha de aumentos, agora é só fechar com um ponto baixíssimo e o nosso focinho já está pronto. Vamos cortar, deixando um pedacinho de fio para a costura. Então, ele ficou assim, tá bom? Então, nós vamos aqui atrás, fechamos bem o anel, ó, e vamos dar aquele nozinho aqui, para dar mais segurança à peça, para que ela não desmanche. Cortamos, não muito rente, vai ficar para dentro, né? Então, o nosso focinzinho está pronto, é somente isso, tá bom? Então, um anel mágico com 6 pontos dentro e aumentos em todos os pontos, ficando com 12 pontos. E nós vamos fixar ele aqui, ó, depois nós vamos costurar, vou mostrar como que se costura, bem em cima aqui da pontinha do focinho do anel mágico. Ó, bem aqui, tá bom?